Leitura do capítulo 5, livro Cristo, de Pietro Baldi, intitulado O Choque entre Sistema e Antissistema. Subtítulos: A Paixão Almejada. Por quê? Uma conta a pagar à justiça do Pai. O regresso do ser a Deus. A recusa de Cristo de ser rei. Judas, Anás, Caifás, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, a multidão, Barrabás, Cristo, a morte. Observemos mais de perto o comportamento de Cristo para melhor compreender o significado da sua paixão. Parece que ele queria expor-se a todo custo, porque enquanto provocava a ira dos seus inimigos, dizendo-lhes, sem rodeios, as mais escaldantes verdades, depois de ter dessa forma desencadeado a guerra, não preparou nada para levá-la avante, ou pelo menos defender-se. Com isto, Cristo nos fez ver quanto é perigoso na terra dizer a verdade, quando, depois de termos-nos engajados na batalha, não permanecemos suficientemente armados para sustentá-la e vencê-la. Dizer a verdade, então, é um luxo reservado aos fortes e negado aos fracos. E Cristo, depois de ter se colocado em posição tão perigosa, abandonou-se nas mãos dos seus inimigos, que outra coisa não desejavam senão liquidá-lo. Aparentemente, de duas uma, ou Cristo não conhecia as leis biológicas do nível evolutivo humano, que são de luta para um sobrepujamento recíproco, ou então queria dissuadir-nos de dizer a verdade, mostrando-nos com seu exemplo que dizê-la em tal ambiente é perigoso e, portanto, mais aconselhável calar-se ou mentir. Sem dúvida, Cristo desafiou as leis da vida de nosso plano e estas o mataram. Todavia, as duas hipóteses, a primeira baseada na ignorância e a segunda na falta de senso moral, não se sustentam e são inconciliáveis com a figura de Cristo. Poder-se-ia apresentar ainda uma terceira hipótese, que ele estivesse movido por uma firme vontade de suicídio. Ora, vê-se de sua conduta que ele agira em plena consciência e completa liberdade de escolha. Ele bem conhecia a aflição que o esperava, entretanto, nada fez para evitá-la. Perante Pilatos, ele se calou. Acusado, não se defendeu. Ao contrário, com a sua decidida conduta, provocara a sua condenação. Com efeito, entregou-se sem reagir aos soldados que o prenderam e proibiu a Pedro de defendê-lo. Estes fatos pareceriam confirmar uma vontade de suicídio, deduzível do fato de ter assumido posições que ele sabia perigosíssimas. Entretanto, poder-se-ia dizer que Cristo atirou sobre si mesmo o seu martírio, quase o tenha procurado e tenha sido ele próprio o primeiro a querê-lo. Então, se Cristo o quis, isso significa que aquele martírio tinha para ele uma importância decisiva que o justificava, anulando assim a hipótese do suicídio. Ele não aceitou passivamente, mas escolheu aquele caminho. Por quê? Não se pode dizer que ele fosse um fraco e que os fortes e os malvados se tenham disso aproveitado para fazer dele uma vítima. Ele os desafiou frontalmente com coragem, desmascarando-os abertamente. E quando foi acusado, não se pode dizer que ele não teria sabido defender-se, desde que o quisesse. Ele teria podido ser rei do seu povo ou libertador político. Tudo parecia conspirar em seu apoio neste sentido, pois as multidões o seguiam e o aclamavam. Mas ele escolheu, pelo contrário, uma coroa de espinhos, entrelaçada de insultos e de aflição. O que significa tal loucura? Ou melhor, como podia ser louco um homem que deu provas de tanta sapiência? Cristo, completamente rebelde à vontade do mundo, constantemente se refere à vontade do Pai e a esta se submete com extrema decisão. Deste lado, havia algo em que o Cristo estava vinculado, impelindo-o para a cruz.
Era este impulso que o empurrava àquela direção? Ele não era um inconsciente, ignaro da finalidade a qual estava sendo levado e, no entanto, não parava. Há na conduta de Cristo algo misterioso, um motivo recôndito que devemos descobrir e que não é daqueles que comumente movem os homens. A primeira coisa que salta aos olhos de um atento observador de Cristo homem é a sua coragem viril, sua revolucionária potência inovadora, sua capacidade de arrastar as massas. Ele se comporta como rei, que, consciente das consequências, desafia os poderosos desse nível, tanto no campo religioso como no político, e deve, como rei, ser tratado, mesmo quando se faça isso pelo avesso, com uma coroa de espinhos e sobre a cruz, com os dizeres Rei dos Judeus. Até Satanás o trata como rei, oferecendo-lhe um reino, e Cristo o repele como tentador. Cristo não se deixa levar até a paixão por inércia. Ele não é dominado pelas circunstâncias adversas, parece, pelo contrário, que as conhece e as secunda como se soubesse que o assalto das forças do mal o levasse à realização de seus próprios fins. Cristo obedece ao Pai, mas nisso é como se comandasse, porque obedece a si mesmo pelo fato de que a sua vontade coincide com a do Pai. Os poderosos da terra que querem matar o Cristo ficam logrados por um mal-entendido, porque em vez de fazerem seu próprio jogo, acabam por fazer o de seu inimigo, Cristo, que os utiliza para alcançar seus próprios escopos, para eles totalmente desconhecidos. Temos aqui um exemplo da utilização das forças do mal postas a serviço das forças do bem. Trata-se aqui de um caso cuja negatividade acaba se tornando um instrumento das forças positivas no seu trabalho de reconstrução. Postos então de lado os sujeitos humanos, pobres inconscientes, que contribuíram para o desenrolar-se de forças por eles desconhecidas sobre a paixão de Cristo, não resta como causa de tudo senão a vontade do Pai, da qual Cristo havia feito sua própria vontade. O Pai não o obriga de modo algum, mas é Cristo que tem consciência da necessidade de obedecer-lhe. É o próprio Cristo que, perante a ordem estabelecida pela lei, reconhece a absoluta necessidade de seu sacrifício e o cumpre com conhecimento de causa. Assim, de um lado, permanece firme um princípio de ordem, do outro emerge a necessidade de um sacrifício. Havia então uma conta entre os dois e Cristo devia pagá-la à justiça do Pai? Era esta que exigia tal pagamento e cumpria ao Cristo efetuá-lo, cônscio de seu dever? Qual era então a dívida que Cristo devia pagar à lei? Disse que eram os pecados dos homens que Cristo endossava, deixando só a eles a tarefa de cometê-los. Mas se o pagamento de Cristo era efetuado para cumprir um ato de justiça perante a lei, como é possível que o mesmo redundasse num ato de injustiça, como o de pagar, com seu próprio sofrimento, as culpas dos outros? Assim sendo, o Pai, por aquele seu princípio de justiça, deveria ter exigido o pagamento por parte dos homens, porque as culpas eram deles e não de Cristo. Como, ao contrário, exatamente para aplicar o seu princípio de justiça, o Pai exigiria que aquelas culpas fossem pagas por um outro que é inocente. Como pode Deus contradizer-se até esse ponto? No regime de ordem, não é lícito nem ao amor sobrepor-se à justiça para violar aquela ordem. Em tal caso, não se trata mais de amor, mas de anarquia, rebelião e desordem de tipo AS. Uma tentativa de salvar Cristo do martírio não vem do Pai.
Este chega ao ponto de o abandonar no momento do martírio, quando estava na cruz. Uma tentativa dessas não vem do Pai, amigo, mas de Satanás, inimigo. E Cristo repele aquela tentativa à guisa de uma tentação, o que significa o fato de que só as forças do mal se preocupavam por salvar Cristo do martírio. Significa que aquela era uma salvação falsa, enquanto a verdadeira estava na cruz. E Cristo responde: Queres que eu não beba o cálice que o Pai me reservou? Assim, Satanás, o inimigo, propunha-lhe evitar o martírio que o Pai, o amigo, lhe oferecia. Portanto, a salvação de Cristo estava na paixão. Aquela paixão significa um choque entre S e AS, entre positividade do primeiro, Deus, que quer superar e vencer a negatividade do segundo, antideus. Mas o choque se dá em pleno AS, isto é, a nível de negatividade, lá onde esta é forte, bem plantada em sua própria casa. Isto explica porque a paixão de Cristo no plano humano, isto é, a nível de AS, foi massacre bestial. E ainda se explica como, logo depois de termos saído do campo da negatividade do AS para ingressar no da positividade do S, aquela mesma paixão se torna gloriosa apoteose. A paixão de Cristo é então devida a um último assalto do AS contra um elemento que ele foge para reingressar no S, ao mesmo tempo em que constitui a libertação deste ser em relação ao AS, assim como o seu triunfo no S. É esta a razão da dilacerante crucificação, assim como da glória da ressurreição. A primeira representa o método próprio do AS, que se acirra contra o homem que está para retornar, purificado ao seio de Deus. Mas a zona de domínio do AS está delimitada, e logo que Cristo lhe ultrapasse os confins, aquele AS perde todo o poder sobre ele. Neste momento, Cristo volta a ser cidadão do sistema, como ser de um universo de outro tipo. A paixão de Cristo nos mostra o maior fenômeno da existência que tenha acontecido e experimentalmente vivido, o da superação evolutiva do AS e da evasão do mesmo para reingressar vitorioso no sistema. O fenômeno é bilateral, pois interessa simultaneamente ao AS e ao S, enquanto se realiza negativamente no primeiro e positivamente no segundo. Cristo alcançava uma posição de avançadíssimo nível biológico que todos nós deveremos atingir. Assim, ele nos pôde mostrar a técnica de realização da passagem dos mais altos planos do AS para o S. Eis o significado da paixão de Cristo, o do retorno do ser a Deus, depois de ter percorrido todo o ciclo, involução, evolução. Com esta perspectiva, podia Cristo recusar-se à paixão, quando sabia que com ela caminhava não para a morte, mas a uma vida bem mais esplendorosa? Então, Cristo é um elemento de nosso tipo AS, mas tão avançado no caminho que todos percorremos, a ponto de superar o nosso mundo e poder reingressar no S. Com isso, ele nos mostra aquilo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, deveremos fazer. Daí o valor do seu exemplo. Por ser o de um indivíduo situado em nossas mesmas condições, que todavia realiza uma passagem normal em posição de perfeito enquadramento dentro da ordem da lei. Isto não é mitologia, e sim realidade. Daí o seu valor positivo. Provavelmente, Cristo tenha feito parte de uma humanidade tão evoluída, mais próxima do S, e dela descera ao nosso mundo involuído para sujeitar-se a uma prova purificadora muito mais feroz, fora dos parâmetros de sua elevada humanidade. Talvez a culpa que Cristo tinha de pagar consistisse no fato de ter exercido um grande poder
nessa outra humanidade, mas em sentido egoísta, de tal modo a ter de repelir, com terror, qualquer soberania de tipo AS para usar todas as suas forças em sentido altruísta. Assim se explicam as humilhações às quais foi submetido quando de sua paixão, sua paciência em suportá-las e seu espírito de sacrifício, oferecendo-se como um cordeiro expiatório para pagar as culpas dos outros, o que lhe conferiu a qualificação de redentor. Ora, é evidente que um indivíduo não se oferece como cordeiro num mundo como o nosso, baseado sobre um princípio de luta, não possa ter outra sorte senão a de ser liquidado. Num ambiente onde a lei é a do mais forte, vencer o mais fraco não pode ocorrer outra coisa. Cristo, com seu método da não resistência e amor para com o próximo, rebela-se contra o mundo e procura revirá-lo, ou melhor, endireitá-lo em forma de S. Então o AS reage, revoltando-se contra Cristo, e crucifica-o como um malfeitor. O povo, pelo contrário, queria um rei terreno, prepotente e dominador, de tipo AS. E nada faltava para que isso pudesse verificar-se. Bem poderia isso ter se realizado no dia do ingresso triunfal de Cristo em Jerusalém, quando ele estava no meio da multidão que o aclamava. Mas ele se recusou a ser um Messias nacional de tipo político, preferindo ser um Messias universal, de tipo espiritual. O reino que ele queria realizar não era deste mundo. Então o povo, quando se viu desiludido, repeliu Cristo, que pouco antes havia aclamado. Também Satanás oferece a Cristo o seu reino, e Cristo não o aceitou. Tínhamos aqui duas vontades e dois tipos de domínio opostos, e Cristo estava no meio da luta, entre ambos, entre o AS que queria vencer o S e o S que queria vencer o AS. Compreende-se daí o alcance apocalíptico do ato de Cristo. Seu exemplo nos transfere de relance dentro do maior fenômeno do universo, o da evolução, para ensinar-nos que o verdadeiro escopo da vida não consiste em gozar dos frutos do AS, a não ser como um meio para alcançar sua verdadeira meta, que equivale a fugir daquele AS, mediante uma contra-revolta que se endireita no sistema. Cristo quis imprimir um sentido escatológico à fadiga de enfrentar a labuta de nosso caminho evolutivo no tempo, apontando-nos um outro e bem mais alto aspecto da vida em seu mais profundo significado, consistente na supremacia do espírito sobre a matéria, proposta como ressurreição final do existir. De tudo isto, o mundo de então nada compreendeu. Este viu em Cristo um rei vencido e, como tal, o desprezou. Cristo, personificando o ideal do S, emborcava o modelo do AS. Entre os cálculos que o mundo fazia para os seus interesses e o grande discurso que Cristo entabulava com o Pai, não havia ponte de comunicação, nem possibilidade de entendimento. De um lado, as paixões humanas, do outro, a lei. O jogo é entre essas duas psicologias demasiado diversas. Cada qual age a seu modo, com sua respectiva forma mental. Neste choque entre AS e S, vemos os dois métodos, um ao lado do outro, que se mostram mais evidentes no momento de transição do antissistema ao sistema, que se verifica na hora da paixão de Cristo. São dois mundos, dois modos de existir, que naquele momento se tocam. Astúcia, mentira, prepotência, injustiça, ignorância e ferocidade de um lado. Sinceridade retilínea, bondade, justiça, sabedoria e amor de outro lado. Naquela hora da paixão, pôde-se ver como age o cidadão do AS e o que o homem é capaz de fazer. Poderia, porventura, imaginar-se mais cruel maltrato para um justo? Atraiçoado com um beijo,
vendido ao preço de um escravo, tratado como malfeitor, abandonado pelos discípulos, insultado, torturado, morto, tudo isso por ter pregado bondade e justiça e não ter praticado senão o bem. Vê-se nisto a volúpia do Aécio de destruir tudo o que é esse, sobretudo quando este ousa penetrar no seu reino. O Aécio acirrou-se contra Cristo com pressa febril, porque sabia que os momentos nos quais a vítima deveria ficar prisioneira no seu campo estavam contados. Depois, a presa ter-lhe-ia escapado para sempre. Mas Cristo o sabe e permite que as forças do mal desabafem e cumpram a sua função purificadora para que em tudo se realize a vontade da lei. Tudo é previsto, pré-ordenado, medido. Assim o Aécio permanece sempre servo do S, encarregado de cumprir a função que o S lhe faz executar, e nada mais. A lei sempre comanda os elementos do antissistema que, seguindo seus instintos, cegamente obedecem. A lei é um instrumento de salvação do Aécio contra a vontade deste, ainda rebelde. Então as forças negativas, destruidoras, transformam-se em forças positivas, construtoras. As forças do mal, mesmo ignorando, convertem-se em forças do bem. Pobre Aécio, construído de cabeça para baixo, não pode funcionar senão para obter resultados opostos ao que desejaria. E o emborcamento de que ele nasceu o constrangerá a agir em tal sentido, até ser destruído pelas suas próprias mãos, para a maior glória de Deus. Com o enforcamento de Judas, o Aécio nos faz ver como ele recompensa os seus sequazes. Os métodos do Aécio se revelam no modo de comportar-se do sumo sacerdote Caifás, do sogro Anás, do sinédrio, de Pilatos, da multidão de saduceus e fariseus que assistem ao julgamento, de Herodes, etc. Mas, perante este bando de indignos, com quanta evidência o comportamento de Cristo em cada momento de sua passagem sobre a terra dá testemunho, palavra e ação, dos métodos que caracterizam o S. Todavia, que podiam entender aqueles homens? Assim, Cristo foi tratado como um louco. Quando ele explicou a Pilatos que o seu reino não era deste mundo e que ele tinha vindo para testemunhar a verdade, Pilatos soube apenas, distraidamente, perguntar-lhe o que seria isso, o que induziu Cristo a nem sequer perder tempo em responder-lhe, tão longe estava Pilatos de compreender. Tampouco Cristo respondeu a Herodes. Tão enfatuado estava este de magia e de prodígios. Cristo mantém-se sempre acima desta algazarra humana. Não perde tempo em defender-se. Isso não lhe interessa. Seu escopo não é salvar-se a si mesmo, permanecendo no Aécio, mas o de testemunhar o sistema, para nele regressar. Seu fim é cumprir o seu dever perante o Pai e depois partir. Fique no Aécio quem o merece. Eis então a reação de Herodes, confirmando a acusação da qual o Cristo era imputado, de pretender ser rei, colocando-lhe sobre os ombros, por escárnio, um manto vermelho de falso rei, e assim escarnecido, manda-o de volta a Pilatos. Desta forma, continua o processo, e sabemos seu grau de seriedade jurídica e sentido de justiça. Diante de Caifás, chovem os falsos testemunhos. Diante de Pilatos, as falsas acusações do povo. Todos se desabafam, todos se divertem e, ao mesmo tempo, os primeiros se eximem de qualquer responsabilidade. As diversas autoridades preocupam-se por defender seus cargos e Pilatos a sua carreira. A proposta de libertar Barrabás é uma ignóbil escapatória, assim como a flagelação oferecida como alternativa em lugar da pena de morte.
Mas quando Pilatos percebe que sua posição e sua carreira estão periclitando, porque, absolvendo Cristo, podia parecer proteção exatamente no momento em que era este acusado de sedição contra César, então Pilatos, embora já tivesse declarado não julgar Cristo culpável, não acho culpa alguma neste homem, não examina mais a questão, não fica indeciso e o condena à morte. O ideal de Cristo é um problema remoto ao sinédrio, enquanto o problema próximo e real estaria na necessidade de Pilatos evitar o seu próprio dano. Se Cristo quer arruinar-se, que se arruine. Se almeja, pelo contrário, a superação, que a atinja. Os outros não querem superar coisa alguma e, de modo algum, desejam fugir do AS. Pilatos quer respeitar a justiça, mas não é tão tolo a ponto de sacrificar-lhe sua posição. Perante esta premente preocupação, a outra, que consistiria em aplicar os princípios éticos cumprindo o próprio dever, é postergada. Por isso, a sua conduta se reduz a um ceder contínuo até o momento de tirar o corpo fora, lavando suas mãos, enquanto se declara inocente. Assim, Pilatos, jogando-a sobre os outros, livra-se da responsabilidade do mal praticado e pode até tranquilizar a sua consciência e salvar as aparências. Tudo isto é lógico, e o é de ambas as partes. Pilatos, o homem do AS, cede violando os princípios da ética, mas salva os seus interesses, que para ele eram a coisa mais importante. Cristo, o homem de tipo S, renuncia a seus próprios interesses, o AS, mas salva os princípios do S, que para ele eram a coisa mais importante. Pode parecer que os dois tenham feito duas coisas contrárias, mas apenas devido às suas opostas posições de AS e S, pois na realidade eles obedeceram, por caminhos opostos, à mesma exigência de descartar tudo quanto discrepasse de seus escopos respectivos. Existe, no entanto, uma diferença entre os dois casos. Enquanto, na iminência de reingressar no S, o ideal de Cristo se apresentava como uma realização a curto prazo, para Pilatos e seus companheiros, aquele mesmo ideal, encarado do AS, aparecia-lhe como um sonho de muita remota e duvidosa realização. Daqui a diversa conduta dos dois tipos. Eles não podiam dialogar. Cristo dizia que o seu reino não era deste mundo e que ele havia nascido para testemunhar a verdade. Mas para Pilatos, a verdade era apenas um problema de disquisições acadêmicas, de sofismas, de bizantinismos que não levam a nada. Como poderia ele entender o Cristo? Nem mesmo sobre o conceito de justiça podia haver entendimento comum entre os dois. Para Pilatos, ela correspondia a uma formulação positiva, inflexível, como era a forma mental dos romanos, para quem a justiça era uma regulamentação codificada em leis específicas com efeitos concretos de realização imediata. Era um fato limitado dentro das dimensões humanas. Para Pilatos, a justiça de Cristo era um ideal longínquo, uma coisa vaga e incontrolável, um princípio que se abstraía da realidade da vida e no qual, portanto, não se podia confiar. Para Cristo, que conhecia a lei de Deus, sua justiça era uma realidade em ato, uma coisa próxima, sistema, um princípio que ele via funcionar, no qual é possível e útil confiar. Mas não podiam pensar assim os outros que, pelo contrário, estavam longe do sistema, situados no antissistema. Compreende-se Pilatos quando se leva em conta o fato de que ele tinha de resolver o problema imediato deste mundo perante o povo dos hebreus e perante Roma, do imperador Tibério, a quem devia prestar contas, enquanto Cristo vivia com a mente volvida para problemas remotos de um outro mundo,
perante o Pai e sua lei. O próprio conceito de autoridade diverge nos dois casos. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, o grupo que detém a força, faz as leis e impõe a ordem social. Para Cristo, esta é uma autoridade secundária, enquanto a verdadeira, a que comanda realmente, é a autoridade da lei de Deus, a qual todos estão igualmente sujeitos e que se serve daquela autoridade humana como de um instrumento. Quando Pilatos diz a Cristo: "Não sabes que eu tenho o poder de te libertar ou de te crucificar?" Cristo lhe responde: "Não terias sobre mim nenhum poder, se não te fosse dado pelo alto." Está aqui claramente definida a posição subordinada do poder humano perante o poder de Deus. Para compreender a paixão de Cristo, é necessário enxergar este jogo escondido que está no fundo do fenômeno. É necessário entender esta sua realização, dado que estamos aqui perto do S, em função da lei do Pai e não em função das leis humanas que estão ligadas ao AS. Esta posição de espera e de regresso ao sistema é claramente expressa pelas palavras de São Francisco. Tão grande é o bem que me espera que cada pena me causa deleite. Temos sempre o mesmo reviramento, primeiro entre S e AS acontecido com a queda, e agora, com a nova subida, o emborcamento do AS em S, isto é, o seu endireitamento. No momento da paixão de Cristo, quando o AS parece alcançar a máxima expressão de seu poder, o AS perde, porque sua vítima está prestes a fugir-lhe. E quando, simultaneamente, o sistema parece perder, paralisado por aquela destruição, então ele vence, porque em pouco tempo a vítima estará nele, para sempre, fora do AS. Na sua ordem, a lei deixa as forças do mal esgotarem todo o impulso da sua potência, até o ponto em que Cristo grita: Deus meu, por que me abandonaste?" Mas aquela potência do AS não vai mais além e se esgota. No momento em que o AS atinge o cume do seu triunfo, ele perde toda a sua força, porque acontece o afastamento do indivíduo em relação ao AS, pois deste automaticamente se destaca. Mas o sistema o espera. À sua maneira, o AS já venceu. Mas venceu de modo negativo, porque destruiu tudo. Todavia, o que destruiu? Apenas aquilo que lhe pertence e estava em seu poder, isto é, a parte material, pois é a isso que se limita todo o seu reino. Neste ponto, o AS termina e mais além não chega. Perpetrada sua execrável façanha, ele deve parar. Não pode dar nenhum passo adiante. Cristo, superada a paixão, está fora do AS e já no S, onde as forças do mal não podem chegar, porque são expulsas de volta para o seu reino. Ali não lhes resta outra coisa a fazer senão dilapidarem-se reciprocamente no triste domínio de sua miséria. Nas páginas antecedentes, referimos-nos brevemente ao ingresso triunfal de Cristo em Jerusalém e ao desejo do povo de ter um rei terreno. Para não interrompermos o fio do raciocínio, adiamos para o fim deste capítulo a descrição da cena que aqui nos dispomos a relatar. Vale a pena observá-la com atenção, porque ela esculpe com vivacidade a figura do Cristo e põe em evidência a natureza íntima da sua missão. Se bem que Cristo tivesse admoestado o povo a não interpretar o reino de Deus no sentido de potência terrena e para isso abandonar os seus sonhos de glória humana para conquistar, pelo contrário, os tesouros imperecíveis do Espírito,
Não obstante isto, Jerusalém almejava um Messias poderoso na terra, voltado para triunfos políticos, rico de meios e de honrarias, vencedor dos inimigos do povo de Israel. Por isso, o triunfo do Cristo no dia de seu ingresso em Jerusalém se baseou sobre um mal-entendido. Observemos a cena. Aquela chegada foi extraordinária. A multidão saía de Jerusalém ao encontro do novo triunfador e a ela se juntavam os peregrinos para lá dirigidos. Um indescritível entusiasmo arrastava a todos. O ingresso foi memorável. Durante horas, as ondas desse imenso mar de gente se agitaram e se abriram, dando passagem à modesta cavalgadura, até quando o aclamado dela desceu, tendo chegado aos pés da imensa escadaria que do cédron subia até o templo e, pressionado por todos os lados, subiu até atingir o alto da escadaria. Dos declives das oliveiras, do vale Cedron, dos terraços das casas, dos beirais das portas e das árvores, de cada saliência do terreno que permitisse uma vista mais livre, toda uma imensa multidão aclamante fitou aquela figura que havia parado e olhava em seu redor. Então, a multidão que gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, emudeceu. Em silêncio, todos esperavam um gesto, uma palavra. Jamais houve um instante tão decisivo na história do messianismo. Aquele gesto e aquela palavra teriam podido desencadear o povo, expulsar os poucos romanos do presídio e proclamar o reino de Israel. Jesus olhou em volta e, no meio daquela imensa multidão, sentiu-se só. Era o ocaso. Enrolou-se no manto e foi-se embora. Sobre quantos ali ficaram, desceu uma densa sombra de desilusão. Deste momento em diante, inicia-se uma surda rebelião contra o falido Messias e assistir-se-á à sua explosão com o furor do povo perante o tribunal de Pilatos. Este, conforme relata Marcos em seu evangelho, assim se expressou: Que desejais, pois, que eu faça daquele que vós clamais rei dos judeus? E eles gritaram com insistência: Crucifica-o. Pilatos replicou-lhes: Qual é o mal que ele fez? Responderam eles, gritando mais forte: Crucifica-o. Cristo quis permanecer fiel à sua ideia e repeliu, à guisa de uma tentação, a oferta de seu povo. Assim, ele foi verdadeiramente rei, mas de valores espirituais eternos, em vez de ser um dos tantos reis da terra, erguidos sobre sangrentas vitórias e vacilantes poderes. Deste modo, não teme ele o decorrer do tempo e continua reinando. Poder-se-ia objetar que, se a sua doutrina era válida perante o mundo de então, bem longe de ser espiritualmente elevado e socialmente justo, não é hoje totalmente aplicável, dadas as diferentes condições sociais pelas quais os problemas da coletividade são colocados. Poder-se-ia ainda objetar ser esta a razão pela qual o Cristo não teria exposto verdades eternas, e seu próprio reino espiritual teria se revelado efêmero como todos os reinos da terra, aos quais ele renunciara. Ora, a objeção cai por terra, se refletirmos que a ideia de Cristo permanece sempre válida como impulso da vida, volvido à superação do passado em direção a formas de existência mais evoluídas. Este fenômeno não é um fato circunscrito a um povo e a um dado tempo, mas é uma realidade biológica que, mesmo se colocada a níveis evolutivos diversos, conforme o grau alcançado, repete-se em todo o tempo e em todo lugar, seguindo o idêntico princípio da superação evolutiva, que é fundamental no caminho ascensional da vida. É neste sentido que Cristo permanece hoje como sempre,
válido e atual, mesmo em relação às novas posições alcançadas neste momento, e com igual eficácia nos ensina como superar a dor. Cristo nos ensina a conquista dos valores espirituais, e não se pode dizer que isso não pertença à evolução de qualquer tempo, dirigindo-se esta exatamente neste mesmo sentido. Trata-se de princípios que, apesar de se desenvolverem em diferentes graus, permanecem verdadeiros em todos os níveis. Há uma constante tendência à superação, à espiritualização, ao amor recíproco que facilita a convivência social e o progredir em direção ao estado de coletividade organizada. Eis que a doutrina de Cristo e seu reino, naquela parte que supera a mutável contingência do momento, permanecem sempre atuais, como o são em todo o tempo, em formas diversas, as leis da vida.